Ezequiel está na beira do rio Quebar. E Ezequiel não é chamado de profeta em Jerusalém. Daniel não é chamado de profeta em Jerusalém. Daniel é chamado de profeta dentro da Babilônia. Ninguém via ele quebrando pedra, mas Deus via Ezequiel. Ninguém via Davi no campo, mas Deus sabia que existia alguém que não tinha nome, mas estava na lista de Deus. Que tinha alguém que não tinha condição, mas estava na lista de Deus. Que tinha alguém que não tinha tanta coisa estereótipa, mas tinha coisas na lista de Deus. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para o seu coração. Você pode não ter nada desta terra, mas hoje a palavra de Deus está trazendo para o seu coração essa: você continua na lista de Deus. Você pode estar sendo taxada de improvável, mas você continua na lista de Deus. Você pode não ter tanta coisa por fora, questão financeira, econômica, mas o Deus da palavra está dizendo para você que está do outro lado: você continua na lista de Deus. Gideão, quando ouviu a própria voz de Deus em Juízes 6, ele disse, pastor Edmilson: eu sou o mais pobre, minha família é a mais miserável da rua. Você errou o endereço. Deus não erra o endereço de ninguém. Você pode não ter coisa embaixo, mas você continua na lista de Deus. O que é lindo no texto aqui é que Deus não deu o nome do rei, mas Samuel está tomando a drástica atitude de se posicionar e de fazer aquilo que Deus não mandou fazer. O que Deus deu a responsabilidade para Samuel? Vai até Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Mas Samuel é atrevido. É ele quem se disponibiliza. É ele, olha os detalhes da Bíblia, é ele quem se posiciona para tomar a posição de Deus. Deus não mandou Samuel escolher, mandou Samuel ungir. E uma coisa é Deus levantar Samuel para ungir, outra coisa é Samuel se levantar para escolher. Samuel diz: está aqui o rei, os céus vão se abrir, e o próprio Deus quem vai bradar e vai dizer: não vos tenho escolhido nenhum. É Deus quem manda. Samuel perguntar: está faltando alguém ainda? Mas o que é lindo aqui, pastor Edmilson, é que quando o pai Jessé olha para Samuel, ele vai dizer: tem alguém, tem um, ainda falta o menor. Isso é terrível, porque nem para chamar o nome de Davi o pai teve coragem de chamar. Nem para dizer que ele tem nome Jessé teve a atitude de chamar. Porque na lista de Jessé Davi não está, mas na lista de Deus Davi está. Davi é um simples homem, um simples moço, que não está dentro do ambiente da casa, mas não é lembrado pelo pai. Mas quando Deus faz Samuel perguntar: está faltando alguém? O que Deus está querendo fazer com Jessé? Ele não quer humilhar Jessé, ele quer apenas usar Jessé. E não tem problema ter um Jessé na vida. O Jessé é aquele tipo de pessoa que coloca o pé e diz: aqui não vai cantar. O Jessé é aquele tipo de pessoa que diz: aqui não tem oportunidade. O Jessé é aquele tipo de pessoa que diz: comigo não cresce. Não tem problema ter um Jessé na vida. O bom de ter um Jessé na vida é porque Deus vai se utilizar de Jessé para nos mandar chamar. Deus sabia onde Davi estava, sim ou não? Claro. A onisciência, a presciência, a onipresença de Deus já tinha acompanhado Davi no pasto. E o que Deus quer fazer aqui na casa? Deus quer utilizar do ambiente de desonra para se tornar um ambiente de honra. Quando Deus fala, Samuel pergunta se falta alguém, Jessé diz: falta o menor. O que é lindo aqui é que Jessé não percebeu, pastor Edmilson, que ele estava sendo canal de Deus. Porque Deus não deu o nome do rei e Jessé não dá o nome do moço. Pode não ter nome, mas é escolhida. Pode não ter nome, mas é chamada. Eu vou falar mais uma vez para você que está do outro lado receber essa palavra. Você pode não ter nome, mas já foi selecionada.
Você pode não ter veste nobre, mas Deus já te escolheu antes da fundação do mundo. Você pode não ter tanta coisa, mas está escolhida. Por quê? Porque João capítulo 15 é o próprio Jesus que disse: não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês, foi eu que chamei vocês, foi eu quem disse. Gálatas capítulo 1, Paulo disse no crivo da revelação: eu fui escolhido antes do ventre da minha mãe. É o próprio Deus que disse em 1 Pedro capítulo de número 1, versículo 20 ao 22: antes da fundação do mundo. É Deus quem disse: Moisés, eu sou o que sou. É o próprio Deus que disse antes que Abraão existisse: eu sou. É Ele quem selecionou você antes da tua mãe ser gerada, antes da tua mãe te gerar, antes de você se tornar um embrião no ventre dela. Deus já tinha te selecionado. Não estou na lista de Jessé, mas estou na lista de Deus. Não estou nos requisitos de Jessé, mas estou no padrão divino de Deus. Deus chamou Samuel para uma responsabilidade, não para escolher, mas para ungir o novo rei de Israel. Quem é ele? É o menor. Pastor Edmilson, é melhor ser um menor que tem presença do que ser alguém grande sem presença. Aonde é que ele está? Está no campo. Pode mandar chamar, porque ninguém se assentará na mesa até que ele venha. Ou seja, o ambiente de desonra, Deus vai utilizá-lo para se tornar ambiente de honra. É por isso que eu amo a Bíblia, e o Salmo 23 diz: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge. E o que Samuel foi fazer? Ungir. Unges a minha cabeça com o teu óleo, e o teu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aonde Davi está? No campo. Cuidando de ovelha, no campo. Sendo treinado por Deus, no campo. Mandam chamar Davi. Lá vai Davi. Versículo de número 12. Fê-lo entrar. E essa expressão fê-lo entrar na etimologia é: fiz porque eu queria fazer. Não é Davi que quer entrar, pastor. É Deus que está fazendo porque Ele quis fazer. Que tem certas portas que nos desmoronam tanto que não dá vontade da gente estar lá dentro. Tem certos ambientes que nos tiram tanta nossa paz que a gente nem quer estar lá dentro daquele ambiente. E às vezes nem é um ambiente que nos tira a paz, às vezes nem é um ambiente que nos desmorona, é quem está dentro do ambiente. Mas Deus fez-lo entrar. Sabe o que é isso? Você não queria, Davi, mas eu quero você neste lugar. Às vezes você está sendo caluniada, mas Deus é quem está querendo você naquele lugar. Mas existem algumas pessoas que dizem: eu não queria estar estudando nesse lugar, eu não sei porque eu estou trabalhando nesse setor, eu não queria estar nesse mesmo negócio, nessa mesma rotina. Davi, fica tranquilo, o ambiente que desonra você, eu vou fazer de honra para você. Não é, Davi, você que vai brilhar, é a minha promessa na tua história que vai te capacitar e vai te fazer crescer. O ambiente de desonra eu faço transformar em honra. Quem olhava para Bartimeu em Marcos capítulo 10 dizia: é cego. Jesus chegou em Jericó e disse: o que tu quer? O ambiente é de desonra. Jesus sabe que ele é cego, Jesus sabe o que ele precisa. Jesus não está querendo brincar com a cegueira do Bartimeu. Jesus está querendo dar oportunidade. No ambiente de desonra vou fazer você ter honra. O paralítico de Beceba, diz a Bíblia que ninguém ajudava ele. A história diz que o tal do anjo descia, agitava as águas, e quem era curado lançava
lançado lá dentro, saía vivo e saía sem enfermidade. Jesus chegou para dar a oportunidade de mudar o ambiente de desonra e honra e fazer o homem voltar a ter vida. Atos capítulo de número 3, é a Bíblia que diz que vai Pedro e João na hora nona para dentro do santuário orar. Jesus, utilizando Pedro e João, o paralítico olha para Pedro e diz: dai-me prata, dai-me ouro. Pedro, cheio do fogo do capítulo 2, olha para ele e diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas tudo que eu tenho eu te dou. E o ambiente de desonra, Deus muda em ambiente de honra. Diz a Bíblia que ele não poderia, pastor Edmilson, entrar no templo, e quando ele é curado ele não vai para casa, não vai fazer culto de ação de graça, ele entra dentro do santuário que era proibido, pulando e adorando, pulando e adorando, pulando e adorando. Receba essa palavra de Deus. Deus hoje está mudando o ambiente de desonra para ambiente de honra. Fê-lo entrar. Deus é quem quer você dentro. Para de lutar contra a própria força de Deus. Para de tentar ir por certos caminhos que Deus não quer te conduzir. É um ambiente de tristeza, eu quero você lá dentro. É um ambiente de desonra, eu quero você lá dentro. Fê-lo entrar. É por isso que o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em você, Davi, quem vai colocar você onde Ele quer colocar é Ele. Se Cristo vive em você, Davi, não é mais as suas próprias emoções que te dominam, é Ele. Se Cristo vive em você, Davi, não é as suas fragilidades, não é os seus pensamentos contrários que te influencia, é Ele, Davi. É Deus quem quer fazê-lo entrar. Quando Davi entra, sem nome, chamado de menor, aonde foi que Davi foi encontrado? No pasto. Pastor Edmilson, isso é lindo, porque Davi não está na casa. Quem ia para o pasto era aqueles mais improváveis, que não servia para Jessé, mas serve para Deus. E Deus manda chamar. Quando o pai pega Davi em um inteirinho de tempo e manda para o campo, Davi continuou no pasto. Sou pregador, mas eu prefiro o pasto. Sou cantor, mas eu prefiro o pasto. Porque ninguém nunca vai chegar no trono sem antes passar pelo pasto. Sou profeta, mas primeiro tem pasto. Sou influência, o que for, eu primeiro tenho que passar pelo pasto. Quem não passa pelo pasto não pode sentir o gosto do trono. Quem não enfrenta o deserto sombrio não pode ter o manancial de águas tranquilas de noite e de dia. Deus viu Davi no pasto. Quando Golias está ameaçando Israel, Saul chama Davi. E ele vai mostrar onde é que ele estava. Ele diz: eu estava no campo, lutando contra urso e leão. Isso é lindo porque o urso preparou Davi para o leão. O leão preparou Davi para Golias. O Golias preparou Davi para enfrentar Saul. As noites lutando com urso e leão fez Davi ter resistência. Deus já havia visto um menino no meio do pasto, no meio das ovelhas. Porque onde a mão humana não chega, a mão da graça poderosa de Cristo chega. Eu sinto de Deus para dizer isso para o coração de alguém que está no outro lado me assistindo. Quem sabe você está em Portugal, quem sabe você está na Inglaterra, em São Paulo, em outros estados do Brasil, e você está pensando que está esquecida. Deus está te vendo dentro deste pasto. Você luta a madrugada toda com leão e urso, e você não sai normal, você sai com arranhão. Você acha que Davi, o texto não diz que ele saiu com arranhão, mas eu acredito, pastor, ninguém quando luta com leão sai sem arranhão. É as ansiedades batendo e você resiste.
resistindo, mas rasgando o leão. Davi não matou o leão por causa da sua própria força, porque ele não tem força. A mesma força que encheu Sansão em Juízes capítulo 14 para rasgar um leão e despedaçar como um cabrito de cima para baixo, é a mesma força que enchia Davi. É ansiedade, você matando o leão. É urso vindo para cima e você matando o urso. O texto diz que o próprio Saul olha para ele e diz: tu vai descer para a batalha? Se for descer, então prepara aí. Pega minhas armaduras. Pega o meu capacete, tudo bem. Pega a couraça, tudo bem. Mas quando Davi começa a andar, pastor, tudo travava. Porque aquilo que deu certo na mão do outro nunca vai dar certo na sua mão. Sabe por que tem certas coisas que não fluem na sua mão? É porque você quer andar com armadura que não é sua. Sabe por que tem coisa que não flui na sua mão, na sua história? É porque você quer pregar coisa que não é sua. Sabe por que você quer chegar em lugares e você não chegou ainda? É porque Deus não te deu algo e você quer andar com aquilo que não é teu. Davi tira o capacete, tira a couraça, tira tudo e dá para ele. Mostra o currículo do pasto. Mas é aqui que é lindo. Tem um menino que vai ser rei no pasto. Não despreze os meninos de Deus que estão trabalhando sem ninguém ver no pasto. Porque é melhor ser um Davi sem coroa, mas com a presença no pasto, do que ser rei com coroa na cabeça, sem a presença de Deus no trono. Eu vou dizer de novo isso daqui. É melhor ser um menino sem coroa no pasto com a presença, do que ser rei no trono sem ter a presença. É melhor pregar uma mensagem simples com graça de Deus na vida no pasto, do que pregar uma grande mensagem sem o óleo da presença do Espírito Santo no trono. Por quê? Porque nem todo mundo que brilha em cima conhece aquele que lhe inspira no pasto. Davi está no pasto se enchendo da graça, se enchendo da presença, mas está sem coroa, porque Deus prefere usar um Davi sem coroa do que um Saul com coroa no trono. É a Bíblia que diz que o pai olha para ele e diz: vem cá, Davi, vai lá no campo. De novo, vai para o campo, teu ambiente é no campo. Pega 10 pães, pega queijo e pega leite. Pastor, o pai está movendo Davi para mandar alimento para os irmãos que lhe rejeitavam. Está com pão na mão. É um menino, mas é melhor ser um menino que tem pão para matar a fome do povo, do que ser alguém grande e você tem pão para alimentar a fome do povo. André, quando encontrou o menino no meio da multidão, ele não disse: eu achei o menino. Não, ele disse: tem um menino. Tem o que, André? Um menino que não tem nome, mas tem o suficiente para matar a fome do povo. Não tem tanta coisa, mas tem o pão para alimentar a fome do povo. E é melhor ser um menino que Deus levanta com sustento para alimentar a fome do povo. É melhor ser um menino que prega pouco com pão para alimentar a fome do povo. É melhor ser um menino frágil mesmo com pão para alimentar a fome do povo. Porque Deus nesses últimos dias está atrás de menino. Daniel está no meio da Babilônia. Um menino de 15 anos, ele diz: eu não vou me contaminar. Um menino. A filha, uma menina escrava está na casa de Naamã. Ele olha para Naamã e diz: eu conheço alguém que pode sanar a tua dor, tua crise, tuas fragilidades. Quem é ele? O Deus de Israel. É um menino, mas tem pão. Prega pouco, mas tem pão. Não tem aparência, mas tem pão. É melhor ser um menino com alimento para matar a fome do povo, do que ser alguém grande sem ter pão. Saul é grande, pastor, mas não tem pão. Davi é pequeno, mas tem pão. Saul tem aparência, mas não tem pão. Eu estou sentindo Deus aqui nesta manhã para terminar essa mensagem. Saul tem aparência de rei, capacete de rei, mas não tem pão para matar a fome do povo. Davi é pequeno, mas o pai diz: tu tem pão. Por quê? Porque Deus nunca vai nos elevar, Deus nunca vai nos enviar sem antes nos preparado primeiro. Prega pouco, mas tem pão. Canta pouco, mas tem pão. Não tem dinheiro, mas tem o pão. O pão que alimenta o povo ainda é o
pão de João 6. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. É pequeno, tem pão. Deus está levantando entregadores de pão. O pão mata a fome dos irmãos. Porque o pai percebeu que Davi estava preparado. Não é o pai que está enviando simplesmente por enviar. É Deus que toca na mente do pai e impulsiona Davi para a batalha. Que Deus nunca vai te enviar sem antes você estar preparado e preparada primeiro. Deus move o coração do pai para dizer: vai para o campo, leva pão, alimenta. E é aqui que eu encerro. Davi passou o período do pasto, lutando com urso, com leão. E o pai vai olhar para ele antes dele sair de casa e vai dizer: quando tu fores, venha, está na Bíblia. Quando tu fores, traz um sinal que tu estava com os teus irmãos. Pastor, quando Golias ameaçava o povo, o exército de Israel recuava. Quando o menino que tem pão chega no campo, ele avança. Por quê? Porque Davi não vai para cima de Golias com pedra. Ele até atira. Mas Davi disse: eu irei e vencerei no nome do Senhor. Quem derruba Golias não é a pedra. A pedra foi só um instrumento. Quem é que derruba Golias? O nome do Senhor. Você está achando que essa guerra é maior do que o teu Deus? Você está achando que essa crise na tua casa, na tua família, no teu casamento é maior do que o teu Deus? Davi é pequeno, mas ele diz: eu tenho um Deus que é maior do que eu. Que Isaías disse que ele se assenta no globo da terra, descansa os seus pés sobre as passarelas da terra. Que Deus é esse, Davi, que vai derrubar? Ele mede o punho do céu, ele mede os céus com o punho da sua mão. Ele pega as águas do oceano e faz como concha da sua mão. Que Deus é esse? Esse Deus passeou no meio da fornalha para lá e para cá e para lá. Que Deus é esse? Esse é o Deus que dá revelação para crente de madrugada. Esse é o Deus que abala, faz terremoto, mas liberta Paulo e Silas pela madrugada. Que Deus é esse, Davi? Esse é o Deus que olhou para o sepulcro e disse: Lázaro, vem para fora. Você está achando que essa crise é maior? Deus hoje está dizendo: você só precisa de um segredo. É o meu nome que quebra, é o meu nome que levanta, é o meu nome que muda o quadro da tua história. Então nessa manhã, receba essa palavra no nome de Jesus. O problema não é maior do que o teu Deus. Eu louvo a Deus, pastor, pela oportunidade, em nome de Jesus.